Eles dizem que pessoas inteligentes controlam suas emoções. Mentira. As mentes realmente perigosas não controlam nada. Elas apagaram a transmissão. Enquanto você se debate, sua voz treme, seus olhos piscam fora de ritmo, seus músculos revelam medo. Eles apenas observam. Eles não sentem pena. Eles não têm pressa. Eles esperam. E então atacam. Você acredita ser racional, mas está operando em código aberto. Qualquer um que saiba ler seu rosto, seu tom, sua postura, tem acesso à sua mente. E aquilo que é legível é sempre controlável. A elite já sabe disso. Você não aprendeu na escola. Não está nos livros de psicologia. Foi censurado, arrancado dos manuais porque gerava um tipo de humano que ninguém conseguia manipular. Eu chamo isso de camuflagem emocional. A camada proibida da inteligência emocional. Parte 1. As origens proibidas da inteligência emocional. Fizeram você acreditar que inteligência emocional era empatia, gentileza, compreensão, mentira doce, a versão diluída, criada para te manter polido, previsível, domesticado. Mas existe outra versão, a versão que apagaram. Não porque fosse fraca, mas porque funcionava demais. Ela transformava pessoas em fantasmas psicológicos, ilegíveis, incontroláveis, invisíveis. Pense. Por que você é manipulado todos os dias? Porque vaza sinais que nem sabe estar emitindo. Um suspiro quando confrontado. Um pico de voz quando culpado. Um micro sorriso tentando suavizar o impacto. E assim como um mapa, sua vida emocional fica exposta. Você anda pelo mundo como um livro aberto, implorando para ser lido. Os que dominam o jogo sabem. O que é legível é manipulável. E o que é ilegível é temido. Nos manuais secretos de psicologia militar, existe um conceito enterrado: camuflagem emocional. Não é anestesia, não é controlar sentimentos, é desligar a transmissão. Sem microexpressões, sem variações de tom, sem sinais corporais. Sistema apagado, você se torna um vazio, um ponto cego, um fantasma. E é aí que você se torna perigoso. Parte 2. O protocolo de camuflagem emocional. As 3 camadas para se tornar mentalmente invisível. Você ainda acredita que as pessoas são manipuladas porque são fracas. Erro infantil. A verdade é brutal. Elas são manipuladas porque são legíveis. O sistema nervoso delas vaza sinais, as emoções escorrem para fora e qualquer um com olhos treinados consegue acessar o mapa da mente. E aqui está o que nunca te disseram. Não é possível esconder aquilo que você não entende. Por isso, agora eu vou arrancar suas ilusões, camada por camada. Este não é um treino de calma, é um protocolo de exclusão. Uma cirurgia psicológica para apagar sua assinatura emocional do campo de batalha. Camada 1. A supressão física. A emoção começa no sistema nervoso, mas sempre escapa pelo corpo. Um dedo inquieto, uma respiração presa, um rosto que se move quando não deveria. A primeira camada é o domínio físico. Não confunda com paralisia, é comando. Quietude sob pressão é um poder tão raro que a maioria não consegue sustentá-la por 10 segundos. Você vai treinar seu corpo para se tornar um canal morto. Sem mexer, sem inclinar, sem espelhar. Seu rosto, pedra. Seus olhos, rítmicos, imperturbáveis. Seu corpo, um terreno sem sinais. Eles esperam vazamento. Eles vivem do vazamento. Mas diante de você, verão apenas um muro. E isso os deixará inquietos. Camada 2. A neutralidade vocal. Sua voz é a segunda traição. Ela denuncia culpa quando sobe. Denuncia submissão quando suaviza. Denuncia insegurança quando quebra. Você deve achatar o sinal. Não é ser monótono, é ser medido. Sua voz se torna uma lâmina fria, baixa, uniforme, precisa. Os civis falam para serem aceitos. Os operadores falam para permanecerem ilegíveis. Pratique assim. Alguém o acusa. Você não me disse isso. Resposta encoberta sem hesitação. Eu disse. Alguém tenta provocá-lo. Você não está se esforçando. Resposta neutra, sem emoção. Essa é a sua percepção. Eles esperam que sua voz ceda, mas ela não se altera. E quando não conseguem provocar sua frequência, começam a duvidar da própria estratégia. Camada 3. A criptografia cognitiva. A última camada não se vê, não se ouve. É o bloqueio na fonte. Você ainda sente, ainda processa, mas não entrega nada. Nenhuma gota de emoção escapa para o rosto, para a respiração.
para as palavras. É contenção pura. É criptografia interna. Pense assim: a maioria fala com a arma carregada na mão, dedo no gatilho. Você? Mantenha a arma carregada, mas não atira. A emoção é sua, guardada, trancada, invisível. Raiva, sua. Medo, seu. Culpa, enterrada. Quando o golpe emocional chegar, sua resposta será apenas o silêncio. E o silêncio começará a corroer os outros. Eles se movem mais. Eles falam demais. Eles se contradizem. Enquanto isso, você permanece imóvel, uniforme, invisível. Eles estarão expostos. Você não. Aviso: não confunda este protocolo com frieza artificial. Não é um teatro de poker face. É armadura neurológica. Se tentar imitar sem treinamento, parecerá apenas inseguro, frio ou robótico. A camuflagem verdadeira só funciona quando é implantada como firewall natural. E quando você dominar as 3 camadas, descobrirá algo que aterroriza os outros. Eles não conseguem mais jogar com você. E o que não se pode jogar, só resta temer. Parte 3. Cenários de camuflagem do mundo real. Como usar isso em conflito, poder e influência. Até aqui, você silenciou o rosto, achatou a voz e criptografou sua emoção. Mas habilidade bruta não significa nada até ser testada em guerra. E a guerra que interessa não acontece em campos abertos. Ela acontece em salas de reunião, negociações, confrontos silenciosos, jogos de poder. Agora você vai entender como a camuflagem emocional se torna uma arma letal no mundo real. 1. Quando tentam ler você, sempre que alguém força uma pergunta invasiva, lança uma provocação ou joga uma isca emocional, eles não estão curiosos, estão investigando. Eles querem acesso ao seu radar interno. Você está nervoso? Está escondendo alguma coisa? Qual é a sua verdadeira intenção? A maioria se explica, se defende, reage. E é nesse momento que se vende. Você não. Expressão vazia. Tom neutro. Resposta mínima. Estou bem. E silêncio. Eles insistem. Você não preenche o espaço. Quanto mais empurram, menos você entrega. Resultado: o radar deles começa a falhar. Eles perdem confiança na própria leitura. Você não recua. Você não avança. Você apenas existe como um muro psicológico. E quando eles recuam, você ganha domínio sem sequer se mover. Segundo, quando dinheiro e poder estão na mesa. Em negociações, a maioria vaza tudo quando as apostas aumentam. Eles falam demais, piscam demais, revelam necessidade. E necessidade é a arma mais fácil de manipular. O camuflado não. Ele se cala. Ele observa. Ele deixa o silêncio pesar como concreto. Eles tentam adoçar o acordo, mas sua resposta é o nada. Eles correm para preencher a lacuna e, sem perceber, começam a negociar contra si mesmos. Resultado: você fecha negócios nos seus termos, sem demonstrar desespero, sem entregar sua posição. O silêncio trabalha por você. 3. Quando usam emoção como arma, manipuladores adoram teatralizar. Choram sob comando, jogam culpa com tom suave, transformam vulnerabilidade em faca psicológica. Depois de tudo que fiz por você, só sinto que você não se importa. Tradução: obedeça-me, senão será esmagado pela culpa. Resposta camuflada: olhar firme, voz baixa, nenhuma justificativa. Entendo. E nada além disso. Se necessário, encerre a conversa. Vá embora. Resultado: eles se sentem vistos, mas não conseguem extrair conformidade. Você preserva sua soberania. 4. Quando está entre predadores sociais, em salas de alto status com líderes alfas e caçadores, a camuflagem deixa de ser opcional. É lei. Quem vaza sinal perde domínio. O que fala demais se expõe. O que tenta impressionar é descartado. O que observa em silêncio, esse é o estudado. Estratégia de poder camuflado. Fale 60% menos do que a média da sala. Não reaja a piadas feitas para testá-lo. Quando for desafiado, permaneça quieto. E, de repente, lance uma pergunta cortante com calma. Por que você acredita nisso? O silêncio se torna sua arma. Eles começam a orbitar você. Não conseguem prever, não conseguem rotular. Resultado: você controla a percepção sem esforço. Você domina sem força. E é temido sem nunca levantar a voz. 5. Quando ataques sutis surgem, as agressões reais raramente vêm como socos diretos. Elas aparecem em ironias, piadas venenosas, desprezo mascarado. A maioria reage, retruca, grita, tenta provar força. E nesse momento já perdeu. O camuflado não.
quietude absoluta. Nenhum tom alterado, nenhum músculo reativo. E quando for necessário, uma frase curta como um golpe de faca. Você fez ou não fez? Sem emoção, sem abertura. Sua calma drena o combustível do agressor. Ou ele escala expondo fraqueza, ou recua em silêncio aprendendo que você não é campo de jogo. 6. O efeito colateral da camuflagem. Quanto mais você pratica, mais percebe algo estranho. As pessoas começam a hesitar perto de você. Elas falam mais baixo, medem as palavras, olham desconfortáveis porque você não responde como esperam. Você removeu o script delas. E quando alguém não pode ler você, só resta duas opções: respeitar ou temer. E aqui está a verdade sombria. Depois de dominar a camuflagem, as pessoas vão projetar fantasias em você. Vão dizer: você é intimidador. Você é impossível de ler. Eu nunca sei o que você está pensando, e você apenas sorri, levemente. Porque agora, as mentes delas estão fazendo o trabalho por você, criando mistério, atribuindo poder, preenchendo o vazio com medo ou admiração. Parte 4. O protocolo de integração da camuflagem. 14 dias para apagar sua assinatura emocional. Você já conhece as camadas, já viu a aplicação no campo de batalha. Mas ainda não se tornou a coisa, porque conhecimento não é poder, instalação é poder. E a camuflagem emocional não é um truque para impressionar. É uma substituição neural completa. Um reset no seu sistema de transmissão. Aqui está o protocolo de 14 dias. 14 rituais para que o vazamento emocional deixe de existir. Se seguir, não será mais o mesmo. Dias 1 a 3. Auditoria de sinais. O espelho cruel. Antes de apagar, você deve expor. Grave sua própria voz. Filme uma conversa. Conte cada piscada. Registre cada vez que suavizou palavras. Cada vez que explicou demais. Cada tom que denunciou insegurança. Você será seu próprio traidor. E só quem enfrenta a própria humilhação consciente pode começar a extinção. Dias 4 e 5. Condicionamento da quietude. O corpo como armadura. Agora instale silêncio no corpo. Sente-se em frente ao espelho por 10 minutos. Regras: sem agitação, sem microexpressão, sem sorriso nervoso. Piscar a cada 6 segundos. Nada além disso. Depois eleve o desafio. Assista a algo triste, irritante ou humilhante. Seu corpo deve continuar impenetrável. Você não é pedra porque não sente. Você é pedra porque se recusa a transmitir. Dias 6 e 7. Exposição controlada. Os testes menores. Ative camuflagem em interações pequenas, na fila do mercado, ao atender o telefone, ao responder um estranho. Use camada 1, quietude física, e camada 2, neutralidade vocal. Observe o desconforto deles. Se falarem demais, se ajustarem demais, se ficarem nervosos, saiba, funcionou. Seu silêncio começou a pressionar o sistema nervoso deles. Dias 8 a 10. Testes de alta pressão. O campo de batalha. Agora, escolha arenas mais pesadas. Recuse um pedido emocional. Enfrente um conflito sem escalar. Diga não onde normalmente cederia. Ative todas as camadas: corpo, voz e mente. Quando a tensão subir, faça nada. Sem desculpas, sem defesa, sem recuo. Deixe-os lutar contra seu silêncio. E pela primeira vez, você verá como é ancorar os outros, em vez de ser arrastado por eles. Dias 11 a 13. Apreensão de frame. A inversão do espelho. Até aqui você foi defensivo. Agora será ofensivo. Guie interações sem jamais se revelar. Faça perguntas diretas em tom calmo. Você disse isso 2 vezes. Por quê? Preciso de clareza sobre sua intenção. Observe o efeito. Eles se veem refletidos em você. E ninguém gosta de encarar o próprio reflexo nu. Dia 14. O ritual de apagão. O fantasma total. Por 24 horas você será ausência pura. Nada de redes sociais. Nada de expressões gratuitas. Fale apenas quando necessário. Responda de forma curta, neutra, controlada. Se perguntarem como você está, responda: estou focado. E nada mais. Ande como um espectro. Fale como um arquivo sendo lido. Sorria apenas quando for intencional. Até o final do dia, você notará: as pessoas hesitam antes de falar com você. Respeitam seu silêncio. Algumas sentirão medo, outras curiosidade. Mas todas reconhecerão: você já não transmite frequência. Você é ilegível. O resultado: após o dia 14,
A camuflagem deve estar entranhada como segunda natureza. De agora em diante, use-a em salas de reunião, entrevistas, confrontos, negociações. Quanto menos você vazar, mais eles seguirão. Você se tornou um sistema criptografado, um fantasma psicológico, e ninguém joga com aquilo que não consegue ler.